E o texto que eu trago hoje, em Atos capítulo 8, é um texto que vai nos mostrar como Deus pode usar uma ou duas só pessoas para mudar muita coisa, para transformar completamente uma família, uma nação até, um povo, uma comunidade. Eu creio nisso. Quantos creem nisso nessa noite? Não é? Então fala aí para a pessoa do seu lado, Deus pode usar uma ou duas pessoas para transformar completamente uma situação. Aí, se vocês quiserem preencher família, comunidade, nação, podem preencher com o que vocês quiserem e acharem, porque Deus pode fazer. Eu creio firmemente nisso, que Deus pode usar cada um de nós aqui presentes hoje, cada um de vocês que foi batizado, para trazer transformação para suas famílias, para suas comunidades, para o seu emprego, não é? Para a sua escola, seus colegas de escola. Deus pode trazer transformação através das suas vidas e de um ou dois de vocês. E, claro, se forem mais, quanto mais, melhor. Então, vamos ler em Atos 8, começando no versículo 26, um texto que eu gosto muito da palavra de Deus. E vamos, como nós ficamos muito tempo sentados, vamos mostrar respeito ao autor dessa palavra maravilhosa e ficar de pé. O que acham? Vamos ficar de pé durante a leitura da palavra de Deus. Eu ia dizer que o pastor Márcio podia ficar sentado, mas ele também ficou de pé, né? Ficou tanto tempo em pé dentro do tanque ali, da piscina. Graças a Deus. Romanos 8, 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. E Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. E ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías, e o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Eu imagino o Filipe deu uma corridinha, não é? Para chegar mais perto. A carruagem devia ser um cavalo a puxar, talvez, um cavalo puxando, talvez um trote muito lento, ou talvez até mesmo andando devagar, mas ele teve que dar uma corrida para acompanhar. Vamos continuar lendo. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se no seu lado. Outra vez Filipe deve falar: ufa, né? Depois dessa corridinha foi bom, né? Poder sentar aqui. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a sua vida é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou. E começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então foi o eunuco que disse, o próprio eunuco é que perguntou: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Vamos repetir essa frase? Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Amém. Glória a Deus. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale conosco nesta noite também através da tua palavra, Senhor. O Senhor já falou conosco de tantas maneiras, através de tantos testemunhos, tantas vidas entregues ao Senhor, que estão a ser completamente transformadas pelo teu poder e vão se tornar também agentes de transformação. Agora, fale conosco através desse texto da tua palavra.
o teu Santo Espírito comunique conosco aquilo que nós precisamos ouvir, aprender e aplicar às nossas vidas. Nós te pedimos no poderoso nome de Jesus. Amém. 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 Podem estar sentados, queridos. Muito obrigado pela sua atenção à palavra de Deus. Então vamos falar sobre essas duas pessoas, o eunuco da Etiópia e Filipe, o diácono, que aparece em Atos 6. Vamos falar sobre eles rapidamente, começando pelo eunuco. Algumas características que nós vemos nele que são muito importantes. Esse homem que veio de uma viagem longa da Etiópia, foi a Jerusalém adorar, estava voltando para o seu país. Era um homem que nós vemos que tinha coragem para buscar a Deus sinceramente. Tinha coragem. Muitos nós conhecemos certamente, muitas pessoas, e talvez foi o nosso caso no passado, nós não queríamos nem ouvir falar de Deus ou das coisas de Deus porque incomodavam, não é? Então não tínhamos interesse e fugíamos desse assunto, não é mesmo? Então, mas o eunuco não. Esse homem, cujo nome nós não conhecemos, nós sabemos que ele teve coragem de procurar a Deus sinceramente. Era um homem rico, um homem com muitas posses, um homem com posição, com poder. Ele era o tesouro de todo, ele era o tesoureiro de todos os tesouros da rainha da Etiópia. Ele tinha poder, tinha posição social, tinha tesouros, mas alguma coisa lhe faltava e ele teve coragem. Muitas vezes as pessoas, quando têm posição, quando têm dinheiro, quando têm poder, elas não têm coragem de falar de Deus, ou de procurar a Deus, ou de pensar nessas coisas, porque o que os outros vão pensar? Isso pode atrapalhar a economia, pode atrapalhar os lucros e evitam o assunto. Mas ele teve coragem. Apesar da sua condição social, ele teve coragem para romper e procurar algo para além do sistema do mundo, porque o sistema do mundo não era suficiente. E não é, e vai continuar não sendo suficiente para ninguém. Nós sempre precisamos de nos conectar com Deus. Ele procurou, certamente, eu imagino, através da religião institucional, a religião talvez do seu país. Nem satisfeito, ele foi para Jerusalém. Como tinha posses, comprou um livro de Isaías. Não era como hoje, que todo mundo pode ter o livro de Isaías no celular, né? Não era assim. Então ele teve que comprar e foi caro. Ele comprou um livro de Isaías e ele estava lendo. Ele é o dono de um livro de Isaías, uma coisa rara naquele tempo. E ele ele então ia lendo aquele livro, procurando Deus naquelas escrituras, a leitura do profeta Isaías. Eu creio, queridos irmãos, aquele texto de Jesus em Mateus 7, versículos 7 e 8, que fala assim: pedi e dar-se-vos-á. Não é assim? Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se lhe abre. Eu creio nisso. Qualquer pessoa no planeta Terra que procurar sinceramente a Deus, vai encontrá-lo. Vai encontrá-lo. Deus vai mover terra e céus. Vai preparar um ambiente, vai preparar uma pessoa, vai preparar um folheto, vai preparar um programa de televisão ou de rádio. Alguma coisa vai acontecer. Se ela procurar sinceramente a Deus, ela vai encontrar. E o eunuco procurou sinceramente a Deus e a encontrou. Glória a Deus por isso. Ele encontrou a Deus. Então ele tinha coragem para procurar a Deus sinceramente. E eu espero que algum visitante que esteja conosco aqui nesta noite, tão feliz, tão cheia de atividade, de coisas que estão acontecendo, que se ainda não teve coragem de buscar a Deus sinceramente, isso mude na sua vida hoje. E passe a ter essa coragem. Não, eu vou buscá-lo sinceramente. Eu quero mesmo conhecer a Deus. E eu garanto que Deus vai se revelar a quem o procurar de todo o coração. Ele vai usar alguém dessa igreja, outra pessoa, outro ambiente, alguma coisa ele vai usar para ir buscar, para encontrar a Deus. Outra característica do eunuco é que ele tinha humildade. Ele tinha humildade para querer aprender. Ele estava lendo aquilo e quando ele chamou Filipe para entrar, não é? Quando Filipe perguntou se ele entendia, ele não diz assim, mais ou menos, estou entendendo, mas... né? Nós temos essa coisa, não queremos dar uma de fraco, né? Que nós não sabemos. Então nós dizemos, estou entendendo mais ou menos e tal. E você aqui, né? Não, ele falou assim, eu não estou entendendo nada.
Não estou entendendo. Então ele tinha humildade para reconhecer que ele não estava entendendo e queria aprender e queria pedir ajuda. E é isso também que eu peço a Deus, que quem ainda não segue a Jesus entre nós hoje, alguém que nós conheçamos, também tenha a humildade de reconhecer que precisa de ajuda. Tenha a humildade de reconhecer que não sabe todas as coisas e precisa aprender das coisas de Deus. Amém? Então, essa é a minha oração para alguém que ainda não conhece, porque a humildade, o desejo de aprender, o pedir ajuda, isso viabiliza algo importantíssimo na nossa decisão por Cristo, que é o arrependimento. Se não houver humildade, nós nunca vamos nos arrepender dos nossos pecados. Mas quando nós somos humildes, então começamos a reconhecer que nós somos pecadores, carentes da graça de Deus, precisamos de um Salvador que nos salve desse mundo, desse sistema, que nos salve do inimigo das nossas almas, o Satanás, que nos salve de nós mesmos, dos nossos pecados, da nossa carne. Nós começamos a reconhecer isso e nós nos arrependemos dos nossos pecados perante Deus. Coragem e humildade. E finalmente, uma característica muito interessante é a iniciativa. Ele teve coragem, teve humildade, mas ele teve também iniciativa para aplicar aquilo que aprendeu. Como é que eu sei isso? É que ele faz aqui essa pergunta: eis aqui a água, o que me impede de ser batizado? Em outras palavras, eis aqui a água, o que me impede de me identificar com a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Porque quando nós somos batizados, é isso que está acontecendo. Assim como Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, nós morremos para a nossa vida sem Deus, somos sepultados nas águas e nós ressuscitamos para vivermos em novidade de vida. Amém? Nós nos identificamos com Cristo nas águas do batismo. É algo maravilhoso, não é algo opcional, é fundamental na nossa jornada, porque nós nos identificamos com Cristo. Lembrem-se, Cristo se identificou conosco, Ele se fez homem, viveu a nossa vida, fez-se carne e habitou entre nós. Ele se identificou completamente conosco. Ele teve fome, teve sede, cansou-se, identificou-se conosco em todas as coisas, porém sem pecado. Sem pecado. Mas Ele se identificou conosco. Até a morte e morte de cruz, Ele se identificou conosco. E quando nós o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida, entregamos a nossa vida a Ele, o mínimo que podemos fazer no início da nossa jornada é nos identificarmos com Cristo nas águas do batismo. Amém? Com a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição. Glória a Deus pela decisão de todos vocês de se identificarem com Cristo nas águas do batismo. Então ele teve iniciativa para aplicar o que aprendeu. Eu tenho aqui uma citação de um comentário bíblico muito interessante que diz assim: não sabemos o conteúdo exato da mensagem de Filipe, mas deve ter incluído a história sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, e também sobre o seu chamado ao discipulado e a sua ordem de sermos batizados. Porque como é que ele ia fazer essa pergunta? Eis aqui a água, o que me impede de ser batizado? Se Filipe não tinha falado sobre esse assunto, não é mesmo? Então ele teve um assunto. Nós não sabemos se aquela conversa levou 5 minutos, eu acho que não. 1 hora também acho que não. 2 horas, 3 horas talvez. Foi uma conversa longa, onde ele explicou sobre a vida de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, e como as pessoas se tornam discípulos de Jesus e se identificam com a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus nas águas do batismo. E assim ele tomou a iniciativa. Foi um homem de coragem, de humildade, de iniciativa para aplicar aquilo que ele tinha acabado de aprender. Amém? Que Deus encontre aqui entre nós e entre aquelas pessoas que nós conhecemos muitas mais pessoas de coragem para reconhecer, para buscar a Deus sinceramente. Pessoas humildes para querer aprender e também buscar ajuda em alguém que conheça um pouco mais a palavra de Deus. E entre nós, pessoas com iniciativa para aplicar aquilo que Deus está revelando ao nosso coração. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Então, agora vamos falar um pouco sobre Filipe, né? O Filipe, porque realmente o que eu quero crer é que nós temos aqui
uma igreja cheia de Filipes hoje, ok? Filipes que Deus vai usar para alcançar outras pessoas, como o eunuco, não é? Então, uma igreja cheia de Filipes aqui. Então, vamos ver as características desse homem. O Filipe, algumas características dele têm a ver com preparação. Ele estava preparado para servir, era um homem disponível. Vemos isso em Atos 6, agora vemos em Atos 8. E eu vejo em muitas camisetas aí, não é? Servindo porque ele serviu primeiro, é isso? Servindo porque ele serviu primeiro. Então, é uma igreja que já entende isso, certamente, não é? O serviço. Filipe estava pronto para servir, estava disponível. Quando o Espírito Santo chamou, olha, vai ali, ele foi. Quando o outro perguntou, entra no carro, ele falou, tá bem. Quando perguntou o que não, entendes o que lês? Ele falou, não, então deixa-me explicar. Então, disponível, né? Pronto para servir, preparado para servir. Então, que Deus encontre em cada um de nós, cada vez mais, aquela prontidão para servir. O servir implica também sermos atentos às perguntas que as pessoas estão fazendo. Quais são as suas dúvidas? Quais são as suas perguntas? Quais são as suas ansiedades, dificuldades? Ouvir e tentar, com sabedoria de Deus, responder a essas perguntas. Então é importante sermos atentos, bons ouvintes e também fazermos boas perguntas, como fez Filipe. Então ele ouviu que lia o profeta Isaías, aquele texto que está em Isaías, capítulo 53, de 7 a 8, ele percebeu isso e partiu daí. Mas olha, há uma outra preparação importante em Filipe, que eu acho que faz muita falta nos nossos tempos. Aqui em 3 de maio talvez seja diferente, mas no resto do mundo onde eu tenho andado, hoje as pessoas não estão muito preparadas para o diferente, aquilo que é diferente, que é uma cultura diferente, um nível social diferente, uma pessoa diferente. Nós gostamos do nosso povo, né? Da nossa família, do nosso jeito, das coisas como nós fazemos. E Filipe estava pronto para o diferente, porque esse eunuco tinha um status social muito diferente do dele. Esse eunuco era de um país muito diferente do dele. Esse eunuco tinha supostamente, no seu país, uma religião muito diferente da dele. Esse eunuco estava lendo o profeta Isaías, não é? E ele já queria falar sobre Jesus. O eunuco era muito diferente em muitas coisas. Mas isso não foi um impedimento dele procurar servir o eunuco, falar com ele, falar de Jesus para ele. Então, a diferença não lhe impediu de comunicar aquilo que ele tinha de melhor, de mais importante, que é exatamente o seu conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estava preparado para o diferente. Um detalhe interessante é que a história consegue nos colocar que o Evangelho chegou primeiro à África, principalmente o norte da África, e aquela região do Egito, Eritreia e também a Etiópia, antes de chegar à Europa. E claro, muito antes de chegar às Américas, não é? Então chegou ali primeiro. Os africanos realmente foram os primeiros que abraçaram o Evangelho, além do Oriente Médio ali, não é? Ali à volta de Israel e a Síria. Então, isso é muito interessante. Por que isso aconteceu? Porque realmente havia muitos africanos daquela região que ouviram o Evangelho e entregaram as suas vidas a Jesus, incluindo o eunuco. Há uma tradição que diz, nós não podemos provar, não havia ninguém tirando selfies, nem gravando em vídeo, né, naquela época, então não temos como provar hoje, mas há uma tradição que diz que na Etiópia nasceu a igreja nesse tempo do eunuco, não é? Então nós cremos que ele provavelmente chegou ali, partilhou a sua nova fé e começou uma pequena igreja que cresceu e se multiplicou, amém? E é isso que eu quero chamar a atenção hoje, não é? A importância de nós não minimizarmos aquilo que Deus pode fazer através de uma só pessoa, o eunuco, ou duas pessoas, o eunuco e o Filipe. Deus pode fazer muita coisa, pode transformar muita coisa através de uma ou duas pessoas. A minha família nesse momento, eu e minha mulher, meus 4 filhos,
os meus 3 genros, a minha nora e os meus 8 netos, estamos todos no Evangelho, servindo ao Senhor. É uma bênção, não é? Mas não foi sempre assim. E eu tenho primos, eu tenho irmãos, eu tenho tios que não são assim tão ligados a Deus como nós, não é? E então eu oro por eles e peço a Deus que realmente eles venham a conhecê-lo. Mas onde eu quero chegar com isso? É que a nossa família hoje é assim, mas houve uma pessoa que foi a primeira. Eu não sei se foi um homem ou uma mulher, um pai, uma mãe ou um filho, eu não sei. Mas houve uma pessoa que foi a primeira pessoa, aquela que aceitou a Jesus na sua vida e começou um processo de transformação que chegou até os nossos dias. E agora o legado nosso é continuar, é não perdermos essa caminhada, não é? Continuarmos nisso. E cada um de nós pode ser o primeiro no nosso trabalho, na nossa escola, numa situação difícil, num ambiente complicado, ou com pessoas diferentes, nós podemos ser o primeiro e fazer aquela diferença. Então ele estava preparado para servir, estava preparado para o diferente e estava preparado na palavra. E então aqui é fundamental. Nós temos que conhecer a palavra. Então você certamente já tem lido a palavra bastante, mas depois de hoje não pode tirar férias. Não há férias. Agora é que vai intensificar mais ainda, não é? O Espírito Santo vai ajudar a entender melhor e também transmitir a outros a palavra. Temos que estar preparados na palavra. Porque quando alguém pergunta alguma coisa sobre a palavra, nesse caso era Isaías, ele soube explicar. E partindo daquela situação, daquela palavra, daquela mensagem, daquele texto, ele levou a mensagem até Jesus. Ensinou a mensagem de Jesus, que fez toda a diferença na vida daquele eunuco. Na verdade, nós aprendemos a palavra de Deus, que o sacerdócio real de todos os santos, não é só os pastores, não são só os missionários, os líderes na igreja, todos nós temos responsabilidade de orar pelas pessoas à nossa volta, de falar de Cristo a elas, de partilhar alguma coisa da mensagem, da palavra de Deus com elas. Todos nós fazemos parte. Se não estamos à vontade para fazer sozinhos, podemos convidar alguém para ir conosco, mas não temos a desculpa de não nos envolvermos na oração e na partilha da palavra, e principalmente na vida e no testemunho que podem causar transformação na vida de outras pessoas. A última característica sobre Filipe, já falamos que ele estava preparado para servir, ele estava preparado para o diferente, preparado na palavra, mas ele também estava preparado e atento à direção de Deus. Amém? Preparado e atento à direção de Deus. Porque quando o eunuco falou assim, eis aqui a água, o que devo fazer para ser batizado? Ele não falou assim, o apóstolo João não falou nada sobre isso. Não, ele buscou certamente a direção de Deus e fez o que tinha que fazer. Batizou o eunuco ali, na hora, não é? As testemunhas do seu batismo foram certamente as pessoas que estavam com ele na carruagem, né? Os seus servos, empregados foram as testemunhas. E foi o suficiente. Talvez a primeira igreja, né, da Etiópia nasceu ali. E então é preciso também estar preparado para ouvir a direção de Deus, estar atentos à direção de Deus nas nossas vidas. Claro que essa atenção à direção de Deus, ela é consequência das anteriores. Estar preparado para servir, estar preparado para o diferente, estar preparado na palavra. Então mais preparados estaremos, mais atentos estaremos para ouvir e seguir, obedecer a palavra de Deus. Amém? Então o meu desejo é que essa igreja cheia de Filipes, não é? 1 a 1, 2 a 2, produzam muito para a glória de Deus, a 30, a 60 e a 100 por 1. Como Filipe, sejamos preparados para servir, dispostos. Como Filipe, estejamos preparados para o diferente, porque há muita coisa diferente no nosso mundo de hoje. Como Filipe, sejamos preparados na palavra de Deus, conhecedores da palavra, pessoas que vivem a palavra e procuram partilhar a palavra. Como o etíope, alguns que estejam aqui hoje, coragem para realmente buscar a Deus sinceramente.
como o etíope, mais uma vez, sermos pessoas humildes para querer aprender e também buscar ajuda. E como o etíope, temos a iniciativa para aplicarmos aquilo que nós aprendemos. Amém? Então esse é o desafio que nós trazemos nesta noite tão especial para todos nós. Sejam Filipes, alcancem etíopes, alcancem eunucos na sua vida, na sua comunidade, na sua família, e que Deus multiplique, faça crescer e multiplicar a sua obra, a sua semente neste lugar para a sua glória, e não só aqui, mas em toda essa região, neste país e no mundo, para a sua glória. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos ter uma palavra de oração. Eu quero convidar aqui a minha esposa, Derlane, que ela ore por nós, para que nós sejamos todos Filipes, eficazes e alcancemos muitas pessoas para Cristo. Que Deus transforme muitas situações através de um ou dois de nós, ou se forem mais, melhor ainda. Amém? Oremos? Oremos no nome de Jesus. Senhor maravilhoso, nós estamos na Tua presença. Onde estiver dois, ó Deus, nós somos muito mais do que dois. O Senhor está aqui. Obrigada, Jesus. Obrigada pela presença santa do Senhor Jesus no nosso meio. Pai, que maravilha, Senhor, que alegria de ver, ó Deus, familiares, de ver, ó Deus, pessoas envolvidas como Filipe na vida de muitos que se batizaram hoje aqui. Muito obrigado, Senhor. Que demonstração maravilhosa. Senhor, nós sabemos que hoje houve grande festa nos céus, ó Deus. Tanta alegria, Senhor. Ó Deus, nós te bendizemos, ó Pai, por este momento extraordinário que nós vivemos aqui hoje, Senhor. Pai, nós oramos ao Senhor, pedimos, ó Deus, que uma unção fresca, nova, ó Deus, que a direção do Senhor sobre cada um desses que se batizaram, ó Deus, que eles saiam daqui, ó Deus, orientados, ó Deus, e debaixo desta unção, para continuar esse trabalho, ó Deus, que o Senhor vai fazer através da vida de cada um, Senhor. E mais uma vez, ó Deus, todos aqueles que estão aqui, ó Deus, que viram essa manifestação de amor de Deus na vida de cada um destes que se batizaram, ó Deus, mas que ainda, ó Deus, não chegou neste momento. Espírito Santo de Deus, fala com cada um, Senhor. Pai, é o Senhor, ó Deus, que convence, e o teu trabalho é perfeito, é agradável e é para sempre, Senhor. Então nós oramos por estes também, ó Deus, para que eles saiam daqui, ó Deus, impactados com o amor do Senhor, ó Deus. Ó Deus, que eles sintam, ó Deus, o amor do Senhor, o toque do Senhor. Ó Pai, incomoda-os, ó Deus, para também, ó Deus, chegar a este momento de descer as águas, Senhor, e de se identificar contigo eternamente, Senhor. Pai, abençoa este teu povo neste lugar. Abençoa esta igreja, Senhor. Abençoa os pastores que aqui estão, Senhor. E abençoa, Senhor, cada filho do Senhor, cada família do Senhor, neste lugar, ó Deus. Faz deles, ó Deus, instrumento de graça, de poder, de autoridade, no nome precioso de Jesus. Amém e amém.